gente vai dar sequência ao nosso simpósio, agora com 7 horas de diferença, que a gente vai chamar a Paula Jimenez, que está lá em Dubai, com o tema Humanidade nas Organizações e AIT. A Paula é uma profissional em recursos humanos com mais de 20 anos, experiência em liderança, gerente sênior em RH para o Oriente Médio, na Air Production, com base em Dubai. Também é bacharel em administração de empresas pela USP, master em gestão de RH na Espanha, formação em coach executivo, neurolinguística, PNL em Dubai, pós-graduação em transpessoal, né, pelo Instituto Vera Saldanha, Alubrati, e teve recentemente no congresso em 2023 na Eurotas, em Toscana. Bem-vinda, Paula. Oi, obrigada, Vivi, obrigada. É tão bonito quando a gente escuta falar da gente mesma, né? Assim, eu acho que primeiro eu queria só dizer que é um prazer, assim, é uma honra estar aqui e do lado, assim, né, de tanta gente bacana, dos meus professores, de outros colegas que tem tanta coisa bacana para compartilhar. Aliás, eu adorei a palestra aí da Cíntia, é um tema que eu tenho interesse pessoal, né? E aí eu vou contar hoje um pouquinho sobre a minha experiência, né? E assim, como um pouco do que você falou, né, Vivi? Eu trabalho no mundo corporativo há 20 anos, né? E aí eu cheguei na Transpessoal e fiquei muito, né, ao longo desse processo me perguntando, mas como é que eu uso isso na organização, né? Como é que essas coisas se conversam? E eu via muito uma abordagem de falar sobre transpessoal na organização de um ponto de vista de intervenção. Eu vou lá, eu faço uma atividade e eu vou embora. E aí eu não sei o que acontece depois, né, dentro de uma organização. E eu, como RH, né, eu comecei a olhar e falar assim, como é que esse entendimento da transpessoal, ele me facilita com que eu atue, né, com que eu também consiga trabalhar num ambiente organizacional onde eu consiga proporcionar para os meus empregados, através de políticas, estratégias, né, um ambiente acolhedor para que eles possam exercer a individualidade deles lá, né? Então acho que esse foi um dos meus assim principais gatilhos, né? E eu tive várias conversas ao longo da pós ali com a Naira, com a Vera, com alguns outros dos meus colegas que foram bem importantes para que eu fosse começando a fazer essa leitura, né? E é um pouco disso que eu escrevi no meu artigo que eu vou trazer aqui para a gente compartilhar, né? E acho que as coisas elas foram se casando, né? A minha expatriação, né, para o Oriente Médio, né, já fazem 7 anos que eu saí do Brasil. Agora eu estou aqui em Dubai, já são 7 da noite quase. Me demandou muito um processo de autoconhecimento, né? Quando você chega num ambiente que você não conhece nada em volta, tudo que você olha em volta não te traz nenhuma referência, né? Foi um processo que eu precisei muito olhar para dentro. E aí foi uma jornada, né? E a Transpessoal entrou no meio desse caminho e aí eu acho que à medida com que eu fui me conhecendo também, a Transpessoal foi me dando essa permissão, né, de falar, olha, você não é só isso, você não é só a Paula profissional ali, essa gerente de RH, e aqui fora você é outra pessoa. Não, eu sou um ser integral. E eu fui me permitindo também me mostrar dessa forma no meu ambiente de trabalho. Então, para mim, é um divisor de águas. Assim. Eu vejo a minha atuação, né, junto com os meus executivos muito diferente e bem assim interessante. Tem bastante histórias assim interessantes de como que eu me vi e eu sinto que eu tenho quebrado algumas barreiras, né, nesse ambiente corporativo, nesse ambiente masculino, ainda mais, né, num país, né, bastante masculino, né? O que a gente fala que o Oriente Médio ainda é um país bastante tradicionalista, conservador, e principalmente quando eu olho aqui para Dubai, eu falo de um país formado de expatriados, que falam que é um lugar que basicamente não existe bom senso, porque quando você fala que 90% da população são expatriados, você quer dizer que tem tanta gente que vem da Índia, gente que vem da Espanha, gente que vem do Brasil, gente que vem daqui, e cada um traz a sua própria individualidade, o seu próprio sistema de crenças e valores, né? Então, quando você coloca isso dentro de um ambiente organizacional, a gente coloca tudo isso acima, né, nisso. Então, é bem interessante
essa dinâmica, e aí foi um pouco disso que eu comecei a falar, como é que eu posso permitir que cada uma dessas pessoas que são tão diferentes entre si também, elas possam exercer a sua humanidade dentro desse ambiente organizacional, porque trabalho é importante, né? Todos nós trabalhamos e a gente sente, e muitos, né, de nós, e talvez seja um dos maiores momentos que a gente tem vivido na humanidade, que a gente busca sentido para o trabalho. A gente não quer só ir lá trabalhar para ganhar dinheiro, a gente quer fazer alguma coisa que faça sentido e que nos preencha, né? E as organizações, hoje, é o nosso dos maiores focos para isso. Eu vou aqui compartilhar um pouco meus slides, que acho que vai trazer um pouquinho do que eu trabalhei aqui como... Opa, tanta coisa aberta aqui no meu computador. Aqui, pronto. Imagino que vocês já estejam vendo a minha apresentação, certo? Ok. Então tá, né? Então o tema do meu artigo foi humanidade nas organizações, né? Basicamente, como que a compreensão especificamente dos aspectos estruturais da psicologia transpessoal pode afetar a humanidade, pode contribuir para essa humanidade nessa organização. E para a gente começar a falar sobre isso, eu trago duas perguntas aqui para a gente, né? Primeiro, o que é uma organização e por que trabalho é algo tão importante, né? A organização, ela basicamente é uma entidade que organiza o trabalho, né? E a gente tem diversas maneiras com que isso acontece hoje em dia, dentro de empresas, né, universidades, escolas, pequenos negócios, às vezes até uma sociedade que eu tenho com mais 2 ou 3 colegas, isso também já é uma organização, né? A organização, ela fornece emprego, produtos, serviços, ela trabalha de uma maneira dinâmica, né? Com pessoas e recursos que agem de uma maneira interdependente e interagente, né? E a maneira com que a gente vê a organização atualmente, que a gente entende, ela começou a se formar por volta lá do século XIX, né? Que foi basicamente quando a gente teve esse movimento de industrialização, houve uma necessidade de se organizar e querer ser mais eficiente e criar processos. Então, isso que a gente olha muito, né, de organização empresarial é uma coisa muito recente, talvez nessa humanidade. Antigamente, a gente via muito o mundo funcionando através de pequenas oficinas ou profissionais autônomos, né? E isso foi se transformando. O trabalho, por um lado, sempre é uma coisa muito humana, né? Sempre esteve presente na vida de nós como humanos e principalmente ligado à construção atualmente, né, de quem somos dentro do ambiente social e um vínculo de identidade em si, né? Uma coisa muito interessante que você observa recentemente, né, que foram mudanças de paradigmas, né, que as organizações passam agora a fazer parte por criar, manter uma cultura de valores, além de influenciar como as pessoas vivem, elas convivem e elas se reconhecem, né? Uma responsabilidade que antigamente estava muito centrada em centros religiosos, né? Hoje em dia a gente vai lá, conhece uma pessoa nova e você pergunta nome, tá, de repente, o que você faz? Qual é a sua profissão? Né? Então, isso traz muito um senso de identidade e de reconhecimento para a gente também, como ser humano. E o que faz, então, uma organização se tornar uma organização humanizada? Né? Basicamente, a gente fala aqui de pessoas. Né? Então, uma vez que eu tenho uma organização, eu paro do princípio que eu tenho seres humanos lá dentro, né? Mas, além disso, é quando a organização ela passa a trazer um olhar mais voltado para o seu funcionário e para o ambiente que ele está, né? E não somente aquela visão mais mecanista de maximização de retorno, né? Que tentar maximizar lucros e ganhar isso, né? Uma organização mais humanizada, na essência, ela se centra no ser humano, né? E ela vai além desse benefício. Ela também trabalha com uma questão de buscar agregar outros valores, né? Então, hoje em dia, a gente, como consumidor, né? Você não quer só ir lá e comprar uma garrafa de água. As pessoas querem saber se a água, da onde vem, qual que é o material que é feito a garrafa, se eu consigo reciclar ou não reciclar. Então, tem
tem benefícios além somente do produto. Então, isso traz uma pressão nova para as empresas, né? Você sai de um modelo muito antigamente ligado no controle, eficiência, visão, mecânica mais burocrática, para um paradigma diferente e que traz uma pressão para as organizações de identificar qual que é um recurso novo que passa a ser essencial para eles, que principalmente tá querendo dizer o seu capital intelectual. E o que é o capital intelectual? O capital intelectual é conhecimento. E quem tem conhecimento, né, na vida? São pessoas, né? São as pessoas que aprendem, que desenvolvem e que aplicam o conhecimento. Então, daí a gente traz essa necessidade de cada vez mais, como organização, olhar e falar e trabalhar com políticas e processos que estejam focados também nas pessoas, né? Mas aí a gente às vezes vê muitos conflitos acontecendo dentro das organizações, porque não é algo simples e não é algo que já está na história desse modelo de empresas que a gente vê. Mas aí eu fiquei me perguntando como é que toda essa dinâmica, né, como é que a transpessoal em si pode ajudar toda essa dinâmica desse modelo de organização e de todas essas mudanças que estão acontecendo na sociedade e que trazem mudanças para dentro do ambiente organizacional, né? A gente já, né, a gente entende, né, que a transpessoal abre esse caminho de expandir, né, de trazer um olhar mais humano para o próprio indivíduo, né, integrando questões de corpo, mente, sociedade, cultura e a espiritualidade em si. Você olha para o ser humano como um ser integral, né? E aí, à medida com que o ser humano, que esse indivíduo consegue se expressar plenamente, integrando todos esses elementos, ele também consegue mostrar mais o seu lado humano. E aí foi muito bonito para mim quando eu comecei a me aprofundar na AIT, de ver o quanto que a AIT traz essa questão da integração desses aspectos humanos com a prática, né? E isso acontece muito através desse intercâmbio dos aspectos estruturais e dinâmicos. E aí foi assim que eu comecei a olhar, foi assim que eu comecei a pensar, falar assim, quais são esses paralelos? Quando eu olho para um indivíduo, quando eu olho para uma organização, como essas coisas se conversam, né? E como essa transpessoal pode me ajudar a entender essa dinâmica que eu vivo no dia a dia da minha empresa, né? Como é que eu posso aplicar? Como é que eu posso trazer todo esse conhecimento, essa metodologia, essa base conceitual para um ambiente corporativo? Né? E aí foi onde eu comecei a olhar principalmente nesses aspectos estruturais. E os aspectos estruturais da AIT, ele fala de 5 elementos, né? Que é a unidade, o conceito do ego, o conceito de vida, os estados da consciência e a cartografia da consciência. A gente vai entrar um pouco mais nisso à medida com que a gente evolui na apresentação, né? Mas aí quando eu olho e falo assim, poxa, isso aqui eu falo no nível de indivíduo, né? Mas quando eu olho para uma organização, o que é uma organização, né? Basicamente é um grupo de pessoas, né? Muitos indivíduos juntos. E se eu começar a olhar para essa organização como um ser, eu posso trazer esses mesmos conceitos, né? Eu olho a organização como um ser que basicamente é um combinado de indivíduos de diferentes seres. Como é que eu olho e entendo unidade quando eu falo para uma organização, do mesmo jeito que eu entendo unidade quando eu falo para um indivíduo, né? Que a gente está buscando a nossa conexão com um todo, a gente está buscando algo com algo maior. O que seria isso no ambiente organizacional? O que seria o conceito de ego, o conceito de vida? E isso foi lindo para mim à medida com que eu fui me aprofundando e fazendo essas reflexões. E, ao mesmo tempo, observando como isso foi mudando a minha atuação como profissional, a minha atuação como gestão de RH. Né? À medida com que eu também fui me permitindo ser o meu ser integral dentro do trabalho, transformações foram acontecendo. Porque eu me lembro de alguns momentos de eu estar sentada na frente dos meus executivos, do presidente da empresa, e eu me lembro de claramente pensar, ele não é o presidente da empresa, ele é só uma pessoa na minha frente, né? E isso traz conexão, como todo mundo, né? Então, eu também tirei o meu rótulo, o meu título, e tirei o título dele lá, e isso trouxe uma conexão e uma maior abertura para que a gente pudesse trabalhar de uma maneira mais integrada nisso.
E aí foi quando eu comecei a olhar e falei assim, poxa, deixa eu fazer esse paralelo, né? Quando eu falo de conceito dos aspectos estruturais, o primeiro aspecto, né, que é a base de tudo, né, que a Vera fala muito isso, né, que quando a gente olha para o aspecto estrutural, é uma espinha dorsal, e a unidade é o que está a cabeça, é o final de tudo, é o ápice de tudo, né? E para uma empresa, essa unidade, ela é alcançada à medida com que ela atende o que a gente chama aqui de missão, visão e valores, né? A missão, ela define o que é a organização, a visão, onde a empresa quer chegar. E os valores é basicamente o código de conduta. E empresas bastante estruturadas, elas se começam fazendo essas perguntas, né? Então, eu sou isso, eu quero chegar ali, é dessa forma que eu faço isso. E quando esses elementos são integrados e vivenciados e experienciados, é quando a empresa também gera essa unidade. Ela gera a unidade no sentido de que ela vivencia isso de uma maneira completa, serena, em harmonia e de maneira integrada, né? Assim como nós, como indivíduos, é isso que a gente busca no nosso dia a dia. Eu olho para o conceito de vida, né? O conceito de vida dentro da transpessoal olha muito como a vida como um processo dinâmico, né? Um processo contínuo de nascer, morrer e renascer, né? Dentro de uma perspectiva atemporal. E esse nascer, morrer e renascer basicamente fala muito de um processo de transformação e de mudança, que é algo que acontece continuamente na nossa vida, né? Eu olho para uma organização como um processo, como um ambiente sistêmico, né? O que significa isso? Que é formado com diferentes elementos e cada vez que um elemento novo se movimenta ali dentro, isso gera um processo de vida, né? Faz esse processo, esse conceito de vida se experienciar, né? Então, alguma coisa morre para outra coisa renascer. Então, mesmo eu, se sou um novo colaborador, eu chego numa empresa, aquele sistema da empresa vai sentir essa mudança, porque é natural, porque eu vou chegar lá com com as minhas crenças, valores e características. Alguma coisa vai morrer e alguma coisa vai renascer. E esse é um processo dinâmico que acontece dentro da organização também, né? E eu, né, quando eu também estou dentro, às vezes, muitas pessoas às vezes já ficam 10, 20 anos dentro de uma empresa e falam, não, mas eu conheço tudo aqui. Não é 100% verdade, porque à medida que, de repente, alguma outra pecinha ali do meu lado, né, muda, alguma coisa impacta para mim também. Então, exige uma transformação minha como colaborador nisso. E o terceiro elemento, quando você fala de aspecto estrutural, é o conceito de ego, né? E o conceito de ego, o ego, basicamente, né, de uma maneira muito simplista, ele ajuda a separar a vida do todo, né? Ele ajuda com que a gente consiga instrumentalizar e vivenciar essa realidade, né? Mas a consequência disso é de que algumas vezes a gente coloca as coisas em caixinhas. E aí eu falo, eu sou a Paula profissional e eu sou a Paula filha, eu sou a Paula amiga, eu sou. E aí eu vivencio de maneiras diferentes isso. E por muito tempo, né, essa fala, ela foi muito aceita, né, na humanidade, na sociedade, de que você tem que se comportar de uma maneira diferente no trabalho da maneira com que você se comporta em casa. E a gente vem observando que, na verdade, não, né? O que eu faço dentro do meu ambiente de trabalho, eu basicamente também faço na minha casa. É um espelho, esses ambientes, né? Então, como é que eu permito com que quando eu vá para o meu trabalho, eu vá de uma maneira completa, né? E eu consiga vivenciar e não me prender em caixinhas, né? Em expectativas que de repente eu criei ou projeções que foram incluídas lá. Então, esse conceito de ego é muito importante para um olhar de organização de que eu acolho a diversidade e de que eu promovo a inclusão e o pertencimento de todos, independente das suas origens, das suas diferenças e das suas crenças nisso. E aí a gente vai para o quarto elemento, que é o estado de consciência, né? Os nossos estados de consciência trata muito sobre como o indivíduo percebe e experiencia a realidade, né? E aí eu olho para mim como indivíduo, né? Tem muitas coisas que são conscientes na minha vida, muitas coisas que eu experiencio de uma maneira mais inconsciente, e dependendo do momento que eu estou, da fase, isso pode também ser diferente.
E aí aqui, quando eu olho para uma organização, eu também consigo fazer esse paralelo, né? Segundo Barrett, as organizações podem estar em diferentes níveis de consciências, e isso vai estar muito alinhado com a estratégia da organização, com a missão dela. Algumas estão ainda muito baseadas no que você fala, num nível de sobrevivência, né? Está buscando lucro e o valor para os acionistas. E aí você vai vendo que à medida que outras organizações já vão se transformando, né? Ou às vezes elas vão crescendo e ampliando a consciência delas, e buscando mais trabalhar questões que apoiam relações, trabalham aprendizado, ou até você chegar num nível de serviço, né? Que você olha como qual que é a minha responsabilidade social nesse ambiente que eu tenho, né? Então, à medida com que uma empresa também, uma organização, ela opera a sua realidade através do estado de servir, ela também alcança a sua plenitude na unidade, né? Naquilo que ela se propõe a fazer em termos de missão, visão e valores. E para fechar o nosso último elemento, eu trago a cartografia da consciência, que quando eu olho para uma empresa, está muito relacionado, né, ao meu mapeamento, né? Como que onde que a gente armazena todas as nossas experiências, né? E para uma empresa eu falo muito de cultura, e cultura se fala muito, reforçando aqueles 3 aspectos que eu comentei, de missão, visão e valores, mas também em termos de processos, padrões, comunicação, até a maneira, o logo, tudo isso comunica, né, quem que é essa empresa. Então, é aquilo que é dito, que é visível. Mas, ao mesmo tempo, quando eu falo de cultura, tem muita coisa que não é dita, né, que é o dia a dia, que de repente são subculturas que acontecem dentro de uma organização. Uma coisa acontece aqui em Dubai, vai ser um pouco diferente do que acontece em São Paulo, que de repente vai ser diferente do que acontece na Arábia Saudita, né? Então, são subculturas. E aí, eu fazendo um paralelo disso com o mapa da cartografia de consciência de Kenneth Ring, eu posso dizer que o que é ser visível, essa cultura visível, está dentro do que seriam as regiões pessoais dessa cartografia. E o que é invisível está nessas regiões transpessoais, né? E aí isso foi me trazendo um referencial e um entendimento e uma clareza, né, de que quem somos como organização, que foi me permitindo também, como profissional, atuar de uma maneira diferente, né? E nesse movimento, né, de que como que eu posso trazer humanidade na organização? Ela começa muito na minha própria humanidade, na minha humanidade como colaborador. Quando eu me permito também chegar no meu ambiente de trabalho e entregar a Paula como uma totalidade, eu também contribuo para que isso aconteça. Obviamente, a organização tem um papel muito importante em acolher, né, em proporcionar um ambiente com que cada um possa expressar a sua humanidade nisso. E à medida disso que a gente vai conseguir criar ambientes que sejam mais humanos, né? A sociedade, o mundo está passando por um processo de desenvolvimento de consciência no qual o sentido da totalidade se destaca, né? E o trabalho cada vez mais tem se tornado um elo determinante para isso. Como eu comentei lá no começo, né? O trabalho tem sido uma das principais fontes de vivência do propósito, de busca do sentido da vida, né? E eu como profissional, né? Cada um de nós aqui, à medida com que eu crio, eu encontro espaço dentro do meu trabalho, dentro das organizações, para expressar a minha individualidade, eu ofereço oportunidade para que as outras pessoas façam isso, né? É interessante de pensar, né, de trazer isso como um processo de consciência, né? Eu falo, a consciência em si ela não vai trazer o resultado, mas ela vai influenciar bastante o sucesso desse resultado. Então, quando eu tenho consciência do meu papel, eu posso compartilhar esse com outras pessoas. E aí, eu acho muito interessante discutir isso dentro desse ambiente aqui da transpessoal, porque muito das minhas angústias em alguns momentos era de que eu falava assim, nossa, a gente está discutindo muito essas coisas para a clínica, e no fim, quem está sentando ali na clínica é um monte de pessoas, um monte de pacientes que estão no dia a dia das organizações. E é muito importante para que nós, né, eu como profissional de RH, e muitos de nós aqui como terapeutas entenda esse dinamismo que acontece dentro da organização, porque é dessa forma que a gente também permite com que a gente se possa viver, né, e possa exercitar a nossa essência, né, ampliar e trabalhar isso dentro desse ambiente.
E aí, então, eu queria agradecer, né, um pouco assim, fechar essa minha apresentação e agradecer todas essas expansões de consciência que isso tem me proporcionado. Eu tenho certeza que a transpessoal ainda tem muito espaço aqui. Eu estou bem interessada, já conversei bastante isso com a Vera, de aprofundar mais sobre isso. E eu queria agradecer. Acho que eu já passei até um pouquinho do tempo, mas obrigada, Vivi. Passou um pouquinho, mas nossa, passaria muito mais. Gratidão, Paula, foi muito esclarecedor. E agora seguimos com mais uma palestra. Parabéns, Paula, excelente trabalho, uma contribuição muito boa para as organizações e até lembrar, tem um grupo também da pós que fez um trabalho para expatriados e você conseguiu fazer essa junção do seu individual com a totalidade, com maestria. Você trouxe todos esses conceitos. E eu quero